Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Alegria de Viver, com mãe Ângela de Oxum, da Casa Cacique do Sol. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é orixá. Tenho meu corpo fechado nas rezas do Jacutá. Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou. Me vi perdido, o Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou a caçar. Fui humilhado e Xangô me defendeu. Fui perseguido, Oiá com os ventos me escondeu. Caí doente, Omulu quem me curou. Estava sujo, Iemanjá quem me banhou. Eu vi a morte, mas Naná me afastou. Cuidou de mim e o meu pranto secou. Desesperado, vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui. Meu orixá, quem me ajudou a persistir, na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo seu amor. Bom dia! Bom dia! Estamos começando mais um programa Alegria de Viver. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Neste dia abençoado, começando esta sexta-feira com esse hino, com esse ponto, com essa oração que nos aquece o coração e nos faz refletir exatamente pelo tema que nós vamos continuar abordando, que é a mediunidade, é a espiritualidade. Porém, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o negativo do médium. O que pode, o que não pode, o que se deve, o que não se deve. É claro que tudo que nós estamos abordando aqui no programa é segundo os meus ensinamentos, é segundo os meus aprendizados junto com os meus mentores de luz e também com os meus estudos, porque a mediunidade é um estudo constante. E como nós falamos no programa anterior, a mediunidade é um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo. Ela, através do rompimento de seus limites, ela amplia a visão de si mesmo. Ela amplia a visão dos outros, da natureza, das bênçãos de Deus. A mediunidade é a expressão idêntica
é a sintonia de troca de experiências. Então, a mediunidade é a interação entre os polissistemas materiais e espirituais. E nós precisamos praticar o exercício da mediunidade, porque exercitar a mediunidade é buscar, é encontrar as respostas para as questões que as pessoas buscam na sociedade, nas suas referências de valores, de ideias, de sentimentos, de compreensão, naquela energia que nós fluímos. A mediunidade não é exclusiva, a mediunidade é coletiva. E ela é uma capacidade, é uma faculdade do espírito que se aperfeiçoa pelo exercício da prática. Então, mediunidade, ela nos dá, através da nossa antena parabólica, né? Que é a nossa glândula pineal, ela nos dá amplitude, clarividência, de tudo que nós precisamos para uma vida feliz. Portanto, a mediunidade está em você, está em mim, está em todos. E nós precisamos respeitar uns aos outros. E falamos também da espiritualidade, que é a conexão do humano com o divino. É o sopro divino que existe em cada um de nós. É a essência da alma. Como diz o nosso amado pai José, é o muco, né? É aquela força que nós temos dentro da nossa alma, do nosso espírito. É a energia que nos faz presentes, existentes nesta parte da criação. E hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo gostoso, porque a gente precisa, né, buscar sempre se elevar. E aí você pergunta, mas por que eu tenho que me espiritualizar? E aí eu te falo, porque nós precisamos buscar a luz, buscar o que há de melhor dentro de nós, buscar de melhor para sermos pessoas melhores, mais conectadas às nossas transformações de vida. E assim a gente vai ajudar também a transformar o mundo. Precisamos de mais espiritualidade nesse mundo que nós estamos aqui vivendo. Então, não sai daí que eu volto já no próximo bloco. Vamos falar mais sobre esse tema. Até já! Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Muito bem, quando nós falamos, né, sobre essa espiritualidade, sobre a mediunidade, nós vivemos algumas situações e nós precisamos entender o que se conecta ao quê. Dentro da nossa mediunidade, existem ramificações, pessoas que têm sensibilidades auditivas, visuais, sensitivas. E até mesmo na questão da incorporação. E nós precisamos entender o que acontece conosco nesses momentos em que nós realizamos a prática e o exercício mediúnico. Queira você ou não, todos nós vivemos na lei principal. Nós temos 7 leis universais. São 7 leis que comandam, é um conjunto, né, que nós chamamos das 7 leis da vida.
que nós vamos abordar esses temas e vamos falar sobre elas no próximo programa, falando sobre cada lei e o que ela movimenta. Mas quando nós falamos sobre a mediunidade, nós vemos que muitas pessoas têm um preconceito sobre o que é. Ela tem medo do que não existe. E muitas outras pessoas acabam misturando as situações e abusando, usando de má fé deste dom tão maravilhoso que Deus nos deu. E ali existem-se várias coisas, infelizmente, nesse mundo que nós vivemos, né? E a mediunidade em si, ela é um dom divino e maravilhoso. Mas muitas pessoas utilizam. E quando eu falei, né, desse pré-conceito, é um pré-conceito mesmo, porque ela faz um conceito daquilo que ela não conhece. Ela cria opiniões, ela toma atitudes por não compreender o que existe, não buscando informações corretas, saudáveis e lugares idôneos que realmente trabalhe com a espiritualidade de uma forma divina. Porque a espiritualidade é perfeita. E é muito interessante que quando nós olhamos para trás e quando nós vamos estudar, nós vemos em que os nossos ancestrais trabalhavam de uma forma muito simples, muito divina, porque tudo era maravilhoso, porém tudo tinha muita força. Não era roupas caras e lugares banhados a ouros. Simplesmente na mata, no chão, na terra, se fazia uma linda gira de caboclo, uma linda gira de um preto velho. Era tudo muito simples, não precisava 500 mil guias no pescoço. Às vezes, apenas um cordão trançado com cipó tinha um axé ou um poder divino maravilhoso. Então veja que a mediunidade ou a espiritualidade, as entidades, o divino, não está no que é o brilho, no que é a ostentação que se coloca hoje na internet. Quando você coloca lá as pessoas, muitos, né, se fazendo e se crescendo dentro da religião e dentro da espiritualidade. Porque hoje muitos buscam a religião e a espiritualidade para massagear o seu ego, a sua vaidade, o seu egoísmo, e não para buscar o que é de fato real, que é o divino, o crescimento interior, a vivência com o amor e o perdão. Trabalhar a mediunidade e a espiritualidade é transformar-se em uma pessoa melhor. É claro que nós temos os nossos dias de revolta, os nossos dias de choro, de lágrimas, afinal, nem tudo é perfeito, nem na sua vida, nem na minha, nem de ninguém. Nós temos as nossas intemperanças, como diz os nossos iluminados caboclos. Mas nós precisamos aprender a diferenciar o que são energias realmente divinas e o que são energias que não fazem parte de uma espiritualidade pura
e divina. Vamos continuar falando disso no próximo bloco. Não sai daí, que eu volto já. Estamos no ar. Isso mesmo, o site NEF tem tudo para o seu melhor. Nossos cursos presenciais e online com inscrições diretas no site, com as melhores formas de pagamento. Nossos atendimentos, como jogo de búzios, tarô, baralho cigano e muitos outros, também estão lá. Produtos exclusivos e com os melhores preços. Nos livros e nas pedras de cristais, na nossa loja online. Aproveite agora o cupom Desconto 10 na sua primeira compra. Acesse já nef.com.br e desfrute de todas as vantagens. Nef, levando você aos melhores caminhos. Falando sobre a mediunidade, vem, né, todos os nossos momentos vividos dentro da Umbanda, tantas coisas que nós vemos e presenciamos. E um dos pontos mais negativos que nós temos dentro do nosso desenvolvimento, e é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o espírito, quando ele é divino, quando ele é de luz, ele não te leva ao erro. Ele não gera para você um karma ou um dharma. Ele não gera energias às quais você irá responder daqui a algum tempo, porque nós vivemos dentro das leis espirituais e universais, e uma das leis é a lei de ação e reação, a lei do retorno, a lei de causa e efeito. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque tudo que é muito fácil é muito estranho. E hoje em dia está aí na internet, nas redes sociais, para quem quiser acessar ou fazer ou realizar trabalhos de amarração coletiva, trabalhos de destruição coletiva, trabalhos de energias negativas, vamos dizer assim. Eu não estou julgando, não, cada um busca para si aquilo que quer, porém vai responder sobre essa ação. E a cobrança vem. E às vezes, né, nós não nos achamos elevados demais, nós achamos que o nosso nível de consciência não chega, ou não é superior, ou nós nos prejulgamos, né? Achando que tudo tem que ser perfeito e não é. E aí nós acabamos nos entregando e acabamos presos a energias que são negativas. E essas energias, elas ficam sobre nós, porque uma pessoa que é médium, que se preza para realizar um trabalho, para amarrar uma outra, ela não está ali para te fazer o bem. Ela está ali para receber o dinheiro dela. Aquilo é um comércio, é como você comprar qualquer mercadoria. Mas isso gera uma energia. Porque nós, médiuns espiritualizados, quando falamos da espiritualidade, quando vivemos dentro de uma casa de axé, dentro de um templo de axé, quando nós vestimos o branco, entregamos a nossa vida à religião, nós precisamos entender que nós lidamos com energias. Então, nós precisamos aprender a lidar com energias e não atrair certos tipos de energias para dentro da nossa vida.
E assim também aprender a bloquear essas energias. E aí entra o tema da mistificação. Porque a mistificação envolve a psique do médio doente. E ele pratica aquilo, e ele acredita com potência naquilo que ele está gerando. Porque mistificação significa mentir, ludibriar. Ficar na ação errada, permanecer. E ação, lei de ação e reação, lei de Pemba. Tudo isso nós atraímos pela nossa insegurança, pela nossa falta de conhecimento, pela prática e por não querer ouvir a verdade, mas sim alimentar o seu ego, a sua vaidade, quer, e aquilo não é dessa forma. Então, nós precisamos entender. A prática da boa mediunidade só leva ao melhoramento do médium, ao melhoramento do ser humano. E assim, ele vai ouvir a razão, ele vai ouvir as suas entidades, ele vai ouvir a voz da razão, tanto do médium ou da entidade que ele está buscando, mas também da sua própria voz interior, que é a sua mediunidade falando com ele, com ela. Ele vai fechar os ouvidos a fofocas, ele vai prestar mais atenção na sua competição, nas tensões que ele está acumulando, naquilo que ele está buscando. Ele vai prestar atenção no seu comportamento. Afinal de contas, os espíritos quiumbas, os espíritos negativos, eles se alimentam dessas energias que nós mesmos sustentamos. Então, nós precisamos entender a queda mediúnica, porque somos nós quem geramos com o nosso comportamento mediúnico. E aí eu te pergunto, como está o seu comportamento mediúnico? Fica pensando aí que eu volto já. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Isso mesmo. Comportamento mediúnico, mau desenvolvimento da sua mediunidade. É uma coisa muito importante para refletir e, acima de tudo, entender. Quando eu falo que a espiritualidade, que os mentores, as entidades de luz não nos levam para atos ilícitos ou vícios errados, nós damos vazão ou trazemos o tema do animismo para a mediunidade. Porque hoje em dia, você ir para um trabalho, para uma gira, aonde todos os incorporantes têm garrafas de álcool na mão, é meio estranho, né? Porque uma entidade de luz não se provém da energia alcoólica. E sim, o que alimenta é o vício alcoólico desse médium, que necessita desse álcool para a vida dele. Então, definir o animismo
na mediunidade, saber o que é importante. E o animismo é o fenômeno que designa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações em que ele se diz estar incorporado ou estar ali se condicionando. O animismo é totalmente diferente da mistificação, porque a mistificação, a pessoa não tem absolutamente nada. Ela está agindo de má fé, consciente daquilo que ela está fazendo. O animismo, ele é diferente, porque o médium tem a entidade. O médium está ali com o caboclo, com o Exu, com o preto velho, porém a ansiedade é tanta, a personalidade é tão forte, que o médium impõe-se acima da entidade. Então ele abaixa para riscar o ponto, mas o caboclo fica de pé, de braço cruzado, olhando para ele. Porque quem risca o ponto é o médium, não é o caboclo. O animismo, ele vem do modo de viver do médium, com as suas atitudes diárias, que influenciam a sua qualidade de vida, a sua qualidade de transmissão das mensagens, seja para o bem ou seja para o mal. Então, uma pessoa que ela bebe de segunda, ou melhor, de sábado a quinta-feira ou sexta-feira, porque sábado tem gira, então no dia de gira ele não bebe, não interessa. O teor alcoólico que ele passa para a entidade é realmente de podridão. É o fluido que ele está emanando. No momento da incorporação, ele acaba se conduzindo ao animismo por causa do vício. Então, os vícios físicos influenciam na comunicação espiritual. Assim como também influencia no momento da orientação junto ao consulente. No momento que acontece o ato, o exercício da mediunidade, da espiritualidade, da incorporação, é necessário se desligar-se dos seus problemas pessoal. O médium precisa treinar a sua anulação, para que assim ele possa dar vazão. O médium precisa ter consciência daquilo que ele se alimenta. Seja do alimento físico em si, que vai para alimentar o seu físico, aonde vai ocorrer a incorporação, ou o alimento do espírito, aquilo que ele lê, aquilo que ele flui, aquilo que ele ouve. Rezar, orar, se conectar, se purificar. Isso tudo são exercícios mediúnicos de comportamento. E aí, né, os guias, o tempo todo do exercício mediúnico, eles estão ali atuando. Eles nunca nos deixam sozinhos. Eles estão sempre tentando passar orientações, colocar junto, né? Eles deixam junto a nós um espírito protetor, porque eles também precisam se afastar, né? Em alguns momentos. E aí nós temos aqueles lapsos, aqueles momentos de lucidez. E a gente fala, não, eu preciso fazer isto, fazer tal banho. Mas aí depois você deixa o seu animismo tomar conta, o seu achismo tomar conta, a sua displicência tomar conta, e você não o faz. Então veja que o comportamento mediúnico é uma prática diária, é um exercício de conexão diária, para que você não caia
em cargas negativas e não gere essas cargas para você. Mas atenção, não sai daí que eu volto já. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não. O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você. Inscreva-se já. Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Nossa, como passa rápido, já estamos no último bloco. E olha que nós temos assunto, hein? Falando sobre a mediunidade. A mediunidade é pura, a mediunidade é simples. A mediunidade, ela atua constantemente no médium. Ela é a nossa conexão espiritual e ela precisa estar sempre conosco durante o dia todo. Porque nossa vida espiritual começa quando nós saímos do templo. Nossa vida espiritual está conosco no dia a dia. Na nossa vida, como a gente se posiciona em ajudar uma pessoa, em ser simpático em atender a outra pessoa, em ser educado, carinhoso, receptivo. E dentro da espiritualidade, certas coisas não se encaixam e uma delas é a vaidade. A pessoa se sentir importante porque recebe o fulaninho ou a fulaninha, ou tal pombagira, ou tal Exu, ou isso, ou aquilo, a vaidade mediúnica. Não deixe que ela tome conta das suas atitudes. Nunca, jamais, jamais. Ela contamina. E ela é o início de um caminho muito perigoso para a sua queda. Nós precisamos tomar muito cuidado, extremo cuidado com o ego. Porque é cultivando o seu próprio ego que o médium começa a trilhar caminhos tortos, pisar em folha seca, como diz o vô. E o ego é material, passa, fica. Mas Deus é o espiritual e ele permanece. E quando nós trabalhamos a nossa vida espiritual, é para nos enriquecer no espírito. É para o nosso crescimento íntimo, é para a gente melhorar como pessoa, como ser. A gente entender as pessoas que estão à nossa volta. A sabedoria das nossas entidades é para se colocar em prática, para ajudar as outras pessoas, para ajudar os outros irmãos que chegam até nós e que muitas vezes nós vemos, né, que ele está precisando de um socorro.
E ainda mais agora, nesses tempos de epidemia, nesses tempos de pandemia, aonde todas as pessoas estão saturadas, aonde tanta coisa aconteceu nesse 1 ano e meio, aonde todos os egos estão aflorados e todas as dificuldades estão aí, batendo nas nossas portas. Nós precisamos ter cuidado, elevar o nosso mental, nos colocar dentro da chama violeta e fazer a nossa conexão e pedir ali a Deus, aos orixás, para que Ele nos ampare, para que eles nos tragam o discernimento e o caminho a ser enfrentado. Portanto, a sua mediunidade é uma benção, é um dom maravilhoso. Trate-a com muita sabedoria e com muita luz. E para terminar o bloco de hoje, vamos fazer uma oração. A oração do umbandista. Como eu abri com esse ponto maravilhoso, essa oração linda, vamos fechar com outra oração. Então vamos lá, respire fundo, relaxe o seu mental se você puder e vamos rezar juntos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa comunicação, onde tantos mistificam que eu leve a palavra da verdade, onde tantos procuram ser servidos que eu leve a alegria de servir, onde tantos fecham os olhos para a prática do bem, que eu abra meu coração para acolher, onde tantos usam a Umbanda como comércio, que eu seja usado pela Umbanda para o amor, onde tantos espalham a ignorância e o preconceito, que eu saiba agir pela luz do conhecimento e da razão, onde a vida perdeu o sentido, que através da Umbanda eu leve o sentido de viver, onde tantos me pedem um despacho, que eu saiba ensinar a bênção do trabalho interno, onde haja doença, que eu leve a vibração de saúde do Senhor Oxóssi, onde haja desespero, que eu leve a concórdia e a placidez das águas de Oxum, onde houver desânimo, que eu leve a determinação e a tenacidade do Senhor Ogum, onde houver injustiça, que eu leve o discernimento e a justiça do Senhor Xangô, onde tantos me pedem um milagre, que eu seja a humildade do Preto Velho, e onde tantos estão sempre distantes, que eu possa fazer a Umbanda sempre presente. Beijos de luz no seu coração. Cuide de você, cuide da sua espiritualidade, cuide do planeta. Beijos de luz, até semana que vem. Tchau, tchau. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.